Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Euro Americas Forum, que se realiza em Cascais a 17 e 18 de dezembro, será uma oportunidade única para discutir temas que serão desafiantes nos dois lados do Atlântico. A economia do desporto, a sustentabilidade neste setor e a realização de grandes eventos desportivos são aspectos que vão ser abordados. Nesta edição vamos antecipar os temas em debate com a presença de Diogo Aires Coelho, Senior Manager da Bain & Company. Diogo, muito obrigado pela presença neste jogo económico. É de facto um tema muito interessante, esta aproximação entre Europa e Américas, sobretudo no que diz respeito a este setor do desporto. Não podíamos estar a falar aqui de duas realidades mais diferentes do que aquela que temos na Europa e nos Estados Unidos. Vamos falar nesta edição daquilo que pode ser a aproximação ou não a estes dois modelos de desporto, mas para já, Diogo, gostaria de lhe perguntar como é que vê a transformação da realidade do setor do desporto entre estes continentes. Bem, muito obrigado pelo convite, antes de mais. São de facto realidades diferentes, mas acho que têm muito a aprender uma com a outra. E acho que em todo o caso, Europa e América, sobretudo até pensando na América do Norte, são grandes exemplos a nível mundial de como ter qualidade e desenvolver o desporto. Eu talvez notasse que, quando penso na América, e aqui talvez focando um bocadinho mais na América do Norte e nos Estados Unidos, acho que algo que eles fazem muito bem, e que a Europa penso que temos que aprender um pouco, é a parte de poder comercializar o desporto, de gerar receitas e investimento no desporto, ou seja, não ver só a parte desportiva, mas também vê-lo como um espetáculo, um entretenimento, uma oportunidade de gerar valor. E de facto os números nesse aspecto são muito significativos. Posso dar alguns, por exemplo, quando pensamos em direitos televisivos do desporto a nível mundial, em 2023 estima-se que fossem cerca de 55,9 mil milhões de dólares. Ora, 50% disso é só o mercado dos Estados Unidos. O que nos mostra o peso deste mercado. A maior propriedade desportiva é a National Football League, não é? De futebol americano, que tem 3 vezes mais valor em termos de audiovisuais do que a segunda propriedade, que é a Liga Inglesa de Futebol. Portanto, isto só para dar alguns exemplos, e existem outros. Acho que algo que também demonstra esta capacidade de gerar de receitas é, por exemplo, os estádios, né, nos Estados Unidos, que não são vistos só para o dia do jogo, mas também como, no fundo, o dia do jogo torna-se um dia de festa, onde há inúmeros eventos, até para além dos dias de jogo desportivo. Fazem-se outros eventos como concertos, portanto, eventos privados, que também geram um nível de receitas muito, muito importante. Uh, Talvez esse fosse um ponto que eu destacasse da aprendizagem para a Europa. E, Diogo, em termos daquilo que é precisamente essa rentabilização, essa maior rentabilização que é feita do outro lado do Atlântico, pergunto-lhe, no seu entender, o que é que está a falhar para que a Europa não consiga ganhar mais protagonismo, mais percentagem nesse diferencial que falou dos 50% para os Estados Unidos? Tem-se feito um esforço. Eu acho que a Europa também se tem vindo a profissionalizar bastante. Há mais investimento que está a chegar, por exemplo, aos clubes europeus. Eu penso que tem que se inovar. Eu penso que os americanos não têm medo, no fundo, trazer novos conceitos, novos conteúdos, chegar a novas audiências, experimentar diferentes formatos. E eu acho que talvez na Europa tendemos a ser um pouco mais conservadores, não é? E eu acho que mudar algumas dessas mentalidades pode ser o caminho. E penso que até já se vê, por exemplo, não digo que essa seja necessariamente a solução, mas só um exemplo, por exemplo, a Kings League, que começou com o Piqué, não sei se está a par, mas quer dizer, o futebol, aquilo não é futebol como o conhecemos, mas é um espetáculo diferente em que É uma temos um futebol ramificação. uma ramificação, exato, em que vai atrair outras audiências, até jovens de outras gerações, mas que são conteúdos mais rápidos, com regras diferentes. Quer dizer, isso é só um exemplo de como podemos ter aqui inovações que permitem captar o interesse de maiores audiências. Acho que pode ir por aí. E conseguir inovar sempre, não destruindo o que é core, o que é mais importante, que é a integridade do desporto, portanto, que nós tanto gostamos.
E a Europa, nesse aspecto que falou agora por último, Diogo, a Europa está mais preocupada com aquilo que é a pureza do resultado desportivo e se calhar tem algumas reticências quando se trata de rentabilizar aquilo que é o jogo? Possível. Eu acho que as realidades são compatíveis e eu acho que isso vai começar a perceber. Eu acho que também é um contexto, e aqui eu acho que a Europa faz isto bem, não é? A Europa é uma cultura, por exemplo, muito à volta dos clubes. Uh, os clubes, quer dizer, há clubes na Europa do século XIX que prosperam, que têm grandes audiências e fãs muito leais, e isso é fantástico, que têm narrativas únicas. Quer dizer, há imensos clubes pela Europa fora e quer dizer, essa tradição é importante manter e preservar-se e acho que até temos algo a ensinar para o outro lado do Atlântico, mas também é preciso ir inovando. Mas, por outro lado, do outro lado do Atlântico, estou-me a lembrar, por exemplo, ao nível da NBA e também ao nível de outras modalidades, temos muitas vezes clubes a mudarem de cidade quando percebem que é importante explorar, se calhar, alguma cidade que esteja em maior crescimento, onde haja uma maior potencial em termos de rentabilização. São, de Pois facto, claro, isso realidades seria muito, impensável. muito dispares, não é? Exatamente. Não, mas eu penso que quer dizer, com o apoio destes fãs, também existem apoios públicos aí na Europa que não existem nos Estados Unidos, que eu penso que são interessantes, porque nós estamos aqui a focar muito o desporto na parte de elite, como eu chamo, não é? Do topo da pirâmide, mas o desporto, quer dizer, se nós até pensarmos na contribuição para o PIB do desporto, estão cerca de 2 a 3% em economias desenvolvidas, 40 a 60% disso advém do cidadão comum fazer desporto no seu dia a dia. Quando alugamos um campo, compramos materiais desportivos, pagamos uma aula de desporto, quer dizer, isso é muito, muito importante quando pensamos em desporto, não é só desporto de elite, e penso que a Europa aí também tem algo a ensinar, não é? Existem muitos programas de apoio, por exemplo, a construção de infraestrutura de desporto pública, que as pessoas podem aceder até com custos baixos ou sem custos, bolsas para atletas, portanto, por exemplo, aqui a França, a Agência Nacional de Desporto tem um orçamento de cerca de 500 milhões de euros. Lá está focado 350 milhões desses 500 milhões focados na participação em massa e 150 milhões focados no desporto de alto rendimento. Portanto, também temos muitas coisas boas Para a ensinar ensinar. e essa participação no desporto é essencial. E abro aqui o debate ao nosso painel para perguntar ao Jorge precisamente este último aspecto que o Diogo estava a mencionar, porque quando nós olhamos para o desporto dos Estados Unidos achamos que a Europa tem tudo para aprender com o modelo norte-americano, mas se calhar a Europa também tem alguma coisa a ensinar aos Estados Unidos, sobretudo ao nível daquilo que é a capacidade de valorizar os clubes, os sítios onde os clubes estão inseridos, as comunidades e também esta prática de desporto que é muito salutar, como referiu o Diogo. Sim, antes de mais agradecer a disponibilidade do Diogo para estar connosco e deixar aqui alguns tópicos que me parecem relevantes. Os Estados Unidos vão receber os 2 próximos eventos, grandes eventos desportivos no que ao futebol diz respeito, o Mundial de Clubes e o Mundial 2026 de Seleções. Por outro lado, se olharmos para as queixas, que tem sido um tema muito recorrente até aqui, temos vindo trazer mais de que uma vez, do número de jogos dos jogadores de futebol, se olharmos para o número de jogos da NFL ou da NBA, são muito em linha com aquilo que fará um clube top europeu que chega a uma meia-final, a uns quartos de final da Liga dos Campeões, a somar às competições domésticas. Trazer aqui outras 2 notas para o Diogo poder comentar e para quem vê, ele já falou dos direitos televisivos, mas para quem vê uma transmissão da NFL, da NBA ou mesmo da NHL, a quantidade de spots publicitários que há em cada time-out, em cada desconto de tempo pedido por um treinador, etc. E quanto é que isso poderá valer para quem transmite o evento num mercado que é gigantesco. E, portanto, obviamente que em termos de dimensão os Estados Unidos têm sempre essa vantagem. Agora, acho que há uma grande diferença no que e o Diogo referiu. Há muitos clubes que remontam ao século XIX e acho que há mais essa paixão e essa ligação aos adeptos. Tradicionalmente é mais forte aqui na Europa do que nos Estados Unidos, até pelo exemplo que trazias aqui, e por outro lado, nos últimos 40, 50 anos, acho que
A Europa caminhou muito no sentido de desenvolver infraestruturas locais e basta olharmos para o exemplo português, o número de pavilhões que temos construído, o número de campos de futebol, o número de, até de instalações para outras práticas desportivas. Acho que Portugal, nesse aspecto, em termos de infraestruturas, demos um enorme salto. Acho que em termos de comunicação, até porque temos um mercado na América do Sul, um mercado gigantesco, ou mesmo os PALOP são o nosso mercado preferencial e acho que em termos da promoção do desporto português há muito por fazer também por aí. Luís, que especiais diferenças é que sem vês cair aqui entre muito, os continentes? obviamente, sem cair muito aqui, agradecer obviamente ao nosso convidado pela presença e pelos contributos que traz, mas sem cair muito aqui no que o Jorge disse, que acho que foi muito bem agarrado. Só deixar aqui umas reflexões, só para deixar aqui algum contributo, e que tem a ver com isto. Eu acho que há ainda muita coisa para fazer nas divergências, muitos pontos para criar transatlânticas. Eu julgo que na Europa e entre a Europa e os Estados Unidos há um problema de ownership e daquilo que é a indústria. Para nós ainda é desporto, mesmo quando é profissional, ainda é muito sobre o fã, ainda é muito sobre a associação e é muito agarrado, e nós vemos em Portugal, há muito tabu sobre quando se fala em dar a maioria da SAD de um clube a um investidor estrangeiro. Dentro dos Estados Unidos existe a lógica da indústria de entretenimento e, portanto, que consegue trazer consigo tudo o que são estes números depois de conteúdos, etc., e de novas formas de fazer dinheiro, onde, por exemplo, os estádios são, obviamente, uma vertente incontornável. Só dar esta nota. Vemos hoje jogos da NFL a serem transmitidos na Netflix. Sim, cada bilhete custa à volta de $1000. Pronto, aquilo é um mundo completamente à parte. Depois, há uma coisa que eu acho fantástica. Nós dizemos que nos Estados Unidos não há tanta paixão como na Europa, mas há. Mas é uma coisa que nós ignoramos completamente aqui na Europa e onde há muito por fazer. Eu estava a agarrar na reflexão que o nosso convidado fez, que é o desporto escolar tem infraestruturas e tem tudo, mas não tem negócio, porque está na mão dos clubes, há ali numa zona estranha, que depois não é monetizável. Nos Estados Unidos, a emoção e a grande paixão está no desporto do college, dos universitários, e que também é um negócio. Apesar de depois haver aquelas regras estranhas dos jogadores, dos desportistas não poderem receber até determinada altura. Ou seja, há aqui uma convergência muito interessante, uma compensação e uma que aprendizagem. é o modelo de negócio. E acho que na minha forma de ver o mundo há uma grande aprendizagem que os europeus podem ter, sobretudo no que diz respeito à criação de emoção à volta do desporto escolar, porque os clubes não têm condições de o fazer, e há, sobretudo, muita aprendizagem a fazer na parte do ownership e na parte da criação do game day, do dia de jogo, falo muito demasiado inglês para os nossos ouvidos, porque, de facto, isso é que pode aproximar os nossos desportos reis e o nosso desporto escolar daquilo que é feito nos Estados Unidos e também depois ajudar naquilo que são os movimentos olímpicos. Isto é umas reflexões que eu deixava. Diogo, e temos aqui mais uns contributos para este tema. Subscrevo em absoluto o que foi dito, e acho que o tema da ownership é importante, de podermos estar. Quer dizer, acho que o desporto está-se a profissionalizar, há cada vez mais conhecimento no desporto, há cada vez mais investidores profissionais a vir para o desporto, e acho que na Europa, quer dizer, alguns clubes já se estão a abrir, outros não tanto, e quer dizer, se uns não se abrem, podem ficar para trás, porque acabam por ter menos acesso a capital e a conhecimento, e eu acho que essa parte vai ser importante, dando sempre garantias de preservar a identidade, a história, o património desses clubes. Isso é sem dúvida essencial. Mas quer dizer, acho que vai ser um tema de nos abrirmos, de aprendermos, de lançarmos novos conteúdos, novos formatos, como falámos. E quer dizer, talvez ousar em alguns momentos. Por exemplo, eu deixo aqui uma provocação. Porque é que, por exemplo, em Portugal nós temos aqui ao lado de Espanha, como somos compatíveis em tantos elementos, porque é que não poderíamos criar uma Liga Ibérica? Obviamente que isto é muito difícil de realizar, mas uma Liga Ibérica teria um mercado fabuloso na América do Sul e em tantos outros países. Teríamos equipas muito, muito boas a jogar nessa liga, poderia ter 2 divisões. Quer dizer, isto é só um exemplo de como, quer dizer, inovando, podíamos chegar aqui a outros níveis com Portugal se nos juntássemos a outras forças na Europa e tentar ganhar um bocadinho de escala, que os Estados Unidos obviamente têm essa escala por natureza e conseguem criar um conteúdo que é apelativo não só a nível doméstico, mas também pelo mundo fora. E, Diogo, um dos aspectos que o Luís mencionou aqui foi a questão de muito daquilo que é a emoção do desporto e
de puxar pela sua equipa está, sobretudo, direcionado para aquilo que é o desporto escolar e, sobretudo, o desporto universitário. Esse é um aspecto que deve também ser desenvolvido na Europa. A Europa deve olhar com mais atenção para essa componente. Sobretudo numa altura em que, ao nível dos clubes, temos cada vez um modelo cada vez mais sponsorizado e profissionalizado. Eu penso que são modelos quase até distintos, não é? Eu quase que diria que se escolhe um ou outro, embora possa haver certamente trabalho a fazer, mas eu penso que na Europa, como existe, lá está, esta capilaridade dos clubes, esta presença dos clubes, em quase cada cidade terá um clube, o desenvolvimento dos atletas acaba por acontecer de maneira, desde muito cedo, quer dizer, estamos a falar de idade de 6, 7, 8 anos, os jogadores, os atletas começam a ir para os clubes e o desenvolvimento do talento passa muito pelos clubes e não tanto pelas escolas que não têm essa capacidade, não estão vocacionados. Enquanto nos Estados Unidos não é assim, nós vemos que existe claramente uma pirâmide de competições dentro das escolas até às universidades que é muito, muito bem feita e é o topo, não é? O futebol americano começa ali a elite ainda nas universidades e tem massas de adeptos fantásticas, os E o estádios estão basquetebol sempre também, cheios. não é? No Exato, basquetebol também é basquetebol assim. também, quer dizer, parece-me a mim que é um modelo um bocadinho distinto. Agora dizemos assim, vamos fazer isso na Europa, será que, que seria fazível? Porque temos de facto os clubes que têm esse papel. Certamente pode haver colaboração entre os clubes e as escolas e universidades. Penso ainda assim que são modelos um pouco diferentes de desenvolvimento do desporto e que acho que ambos são fortes. Talvez tirar o melhor de cada um será o que temos que tentar fazer. E tentar sempre que essa mudança possa, de certa forma, adaptar-se àquilo que são as características do desporto nos dois lados do Atlântico. Diogo, um dos temas que tem sido muito debatido na Europa tem sido a possibilidade de criação da Superliga. Ora, estamos aqui a falar de um modelo desportivo que vai muito ao encontro daquilo que nós encontramos do outro lado do Atlântico, sobretudo nos Estados Unidos. Nota aqui uma tendência para uma aproximação dos modelos competitivos norte-americanos relativamente àquilo que é a Europa e pergunto-lhe também se nesta dinâmica e nesta equação os campeonatos nacionais poderão de facto estar aqui em perigo. Claro que sim. Eu penso que uma ideia como a da Superliga, embora pudesse parecer interessante para os meus grandes clubes, não é? E para potenciais investidores, eu acho que o problema é exatamente esse que referiu. São os campeonatos nacionais que acabam por ficar afetados. Eu acho que lá está, com alguma criatividade, se está a encontrar soluções dentro de um sistema, não é? Por exemplo, a nova Champions League, Já parece-me é que é uma abertura para a uma resposta Superliga. óbvia a isso. É mais jogos entre as melhores equipas, que no fundo toda a gente quer isso sem destruir os campeonatos nacionais, não é? Portanto, eu acho que inovando dessa forma, mantendo a integridade dos campeonatos nacionais, que me parece essencial, acho que é o caminho. Em relação à pergunta eu acho que podíamos quase ter um painel só para discutir uma liga aberta ou fechada, não é? Por exemplo, a liga MLS nos Estados Unidos, quer dizer, uma liga fechada é muito bom do ponto de vista do investidor, não é? Porque eu sei que eu compro uma equipa ou invisto numa equipa e ela estará sempre a jogar no escalão mais alto do futebol, do soccer, não é? Neste caso, nos Estados Unidos. Mesmo eu, se for um patrocinador, que vou, por exemplo, patrocinar um estádio, dar o nome a um estádio, há contratos de 23 anos nos Estados Unidos. A NBA, por exemplo, lembro-me de de 500 milhões de dólares. Quer dizer, eu vou fazer isso como patrocinador porque eu sei que esta equipa estará sempre ao mais alto nível. Na Europa não é assim, a equipa pode descer e isso tem um impacto brutal a nível financeiro. Ou seja, depende daquilo que estamos à procura. Em termos desportivos, eu continuo a acreditar que nós temos o melhor sistema na Europa, com a promoção e a descida, que isso cria mérito, cria um elevador desportivo, competitivo que é fabuloso e cria histórias de sucesso, por exemplo, o Leicester de subir, ou o Brentford da Inglaterra de subir várias divisões e depois ter imenso sucesso no patamar mais alto. Eu acho que isso é muito bom de continuar a manter na Europa, na minha perspectiva. Por outro lado, e mesmo já para terminar, Diogo, no caso de Portugal, temos aqui o enorme desafio dos clubes de chegarem a um público maior para também terem aqui maior capacidade de receitas. Esse é um desafio importante para um país e para uma liga como a portuguesa. Claro que sim, e isso vem lá está, dos conteúdos que se criam, por exemplo, não só os formatos normais, mas
há desportos agora que estão a ficar muito mais na berra, digamos assim, porque, por exemplo, estão a fazer documentários sobre o desporto. Veja-se a Fórmula 1, que era um desporto que estava com uma audiência relativamente envelhecida e conseguiu, através dos Drive to Survive do Netflix, trazer novas audiências e, através das redes sociais, chegar a novos públicos. Acho que é preciso criar novas formas de chegar a mais público. Nós temos muito talento aqui, mas de facto estamos a competir, como eu disse, com muitas ligas, não é? Estamos a competir com Premier Leagues, Bundesligas e outros, falando do futebol, que acaba por tornar a coisa mais complicada, mas saber em que mercados é que podemos diferenciar-nos e temos um lugar. Por exemplo, eu vivo neste momento no Médio Oriente, quer dizer, por exemplo, na Arábia Saudita, a Liga Portuguesa faz parte da plataforma de streaming deles, portanto é um produto que é conhecido há muito tempo. E temos que garantir a presença do nosso produto nestes diferentes mercados. Termos jogadores que são conhecidos lá fora, obviamente, que ajuda bastante nesse processo. Muito bem, Diogo, muito obrigado por esta reflexão, por percebermos aqui um Eu é que pouco as agradeço. diferenças entre os continentes americanos e a Europa em termos daquilo que é o desenvolvimento do modelo de negócio do futebol. Mais uma vez, muito obrigado, Diogo, pela presença neste jogo económico. Já a seguir partimos para as escolhas da semana neste programa.